Boa tarde, meus amigos. Que Deus se faça presente nesse momento no coração de cada um de nós que estamos em busca do aprendizado que Jesus Cristo nos deixou. E vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, mas vamos iniciar com a oração que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, com a glória e a graça de Deus Pai. Hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje, nós estamos no item 26, Instrução Preliminar, cujo título é Nas Aflições da Vida. Então, eu vou começar a leitura e de pouco em pouco vamos falando um pouquinho sobre o que é necessário para que pensemos a respeito no decorrer dessa semana aí que está se iniciando e para que principalmente possamos colocar em prática. Nas aflições da vida, instrução preliminar. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele pode nos atender quando tem um objetivo útil e sério. Mas como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que tivermos suportado. Aí temos a prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime, nem desencoraje, e que a minha fé e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Aí faz-se o pedido que se quer pedir em relação a aflições da vida. É necessário que saibamos que Deus sabe o que é melhor para nós, né? E que não é porque eu pedi uma coisa e ela aconteceu totalmente ao contrário que Ele quer meu mal. É porque naquele momento aquilo não me ajudaria em nada. Provavelmente prejudicaria o meu caminhar aqui nesse educandário chamado planeta Terra. Vamos agora para o item Ação de Graças por um favor obtido. Instrução preliminar. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As mais pequenas na aparência são muitas vezes as que mais influem sobre nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Nós somos assim, se pensarmos, facilmente se esquecemos daquilo que aconteceu
de bom em nossa vida. E que acontece a todo instante, no dia a dia, estarmos vivos, podermos respirar, podemos ter alimento sobre a mesa, quantas coisas boas, termos ali a família com saúde, ou se um ou outro estiver doente, estar tendo o amparo de um profissional da medicina, a gente deixa passar. Por quê? Porque nos fixamos naquilo que não é favorável naquele momento, né? Queremos aquilo de imediato e esquecemos as coisas boas que nos acontecem. Vamos continuar a leitura. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos sem tê-los pedido, ficaríamos espantados de ter recebido tanto e em tanta quantidade, que até os esquecemos e nos sentiríamos envergonhados com a nossa ingratidão. Se a gente pensar bem, é bem assim. Devemos ser gratos. A gratidão, a gente deve começar assim, hoje eu vou agradecer 3 coisas boas que aconteçam nesse dia. E procurar nas mínimas coisas. E de repente aquilo vai ser um hábito. E quanto mais agradecemos, mais vamos perceber que temos que agradecer. Porque as dádivas que nos são dadas, os favorecimentos como filhos de Deus, residentes nesse planeta Terra, são intensos e imensos. Então a gente precisa pensar um pouquinho em tudo isso. A cada noite, ao elevar nossa alma a Deus, devemos nos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe por eles. É, sobretudo no próprio momento em que provamos o efeito de sua bondade, de sua proteção, que espontaneamente devemos testemunhar-lhe nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que agradeça o benefício, sem que haja necessidade de interromper o trabalho que estejamos fazendo. Olha que interessante, a gente não precisa parar o que está fazendo, ou se eu estou fazendo o meu trabalho de casa, se estou lendo um livro, ou se eu estou fazendo uma outra coisa fora. É a emissão do pensamento, da gratidão, sem parar. O trabalho profissional, o trabalho de casa, ou seja lá qual for, dá para agradecer em qualquer lugar. E são várias coisas que acontecem no dia, então temos muitos agradecimentos a fazer a Deus Pai, né? Os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É preciso igualmente agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Por quê? Porque nós temos a mania de achar que as coisas boas que fazemos somos nós. Ai, eu, Silvia, como fui inteligente, descobri isso. Falta falar eureka. Nós somos intuídos, nós somos levados a descobrir coisas que facilitem o nosso dia a dia e que nos mostrem os caminhos corretos. Então, nesses momentos também devemos agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, a Deus Pai, porque eles não nos deixam, estão ali. Basta sintonizarmos com eles, né? Enquanto os orgulhosos acham nelas um mérito próprio e o incrédulo os atrai ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para isso longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de agradecimento e de humildade que nos sintoniza com a simpatia dos bons espíritos. Olha que interessante. É simples. Deus, obrigada por essa ideia. E aí nós vamos ver o quão nosso tempo, nosso dia, nossa estadia por aqui na Terra
se torna mais prazerosa no sentido de sermos gratos, úteis e estarmos realmente aprendendo. Vamos à prece. Deus infinitamente bom, que vosso nome seja abençoado pelos benefícios que me concedestes. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus e, sobretudo, a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim a ideia de orgulhar-me pelo que recebi e de não aproveitar os benefícios recebidos somente para o bem. Eu vos agradeço especialmente por... Aí a gente cita ao favor que obteve, aquilo que aconteceu, que a gente aprenda a ser gratos. E quanto ali no finalzinho, antes da prece, que fala, não é a quantidade de palavras que vai nos fazer agradecermos de forma correta. Nós já vimos isso, né? Quando estudamos sobre as preces, as orações, que o que vale é o que sai com sentimento do fundo do coração. E sempre o nosso mentor, a nossa família espiritual que torce por nós, para o nosso bem, eles tentam nos inspirar, nos mostrar as coisas boas que acontecem. Também nos levam a pensar, será que o que eu estou buscando é o melhor para mim mesmo? Será que é isso? Se a gente pedir ali no dia a dia o auxílio do nosso mentor espiritual, um amiguinho que, se a gente sintonizar, chamar, ele está ali para nos socorrer, ele vai ajudar com que percebamos se aquilo é bom mesmo. Porque às vezes parece que é bom naquele momento, mas pode não ser. Procurar sempre sintonizar com o mentor ou anjo guardião, dê o nome que quiser, mas esse amigo benfeitor que está junto de nós desde o nascimento e que vem para junto de nós sempre que sintonizamos, que chamamos por ele. Ele é um amigo ali que nos auxilia para nos dar uma ajuda no momento de indecisão, mas que, se estivermos buscando o bem, ele estará disposto sempre. Agora, se nos esquivarmos por caminhos obscuros, ele nos dá o livre-arbítrio e se afasta, né? Porque é como um amigo encarnado que você tenta mostrar, não colocar o que ele deve fazer, porque ele tem o livre-arbítrio, mas dizer, não pule dessa ponte pelo amor de Deus. Isso vai acarretar muitas dores, mas aí no momento de descuido ele vai lá e pratica isso. Ele agiu pelo livre-arbítrio dele. Então nosso anjo guardião, ele nos dá esse livre-arbítrio e cada vez que nos sintonizamos com ele, com o bem, com os espíritos superiores, com Deus, nós podemos pensar nele e ele, por pensamento, ele se liga a nós pelo pensamento, ele nos auxilia. É como aquele amigo encarnado que está ao nosso lado e que por vezes a gente olha para ele quando estamos com uma situação difícil, que a gente não sabe o que fazer, ele não precisa dizer nada. Um abraço, um respiro e já resolve tudo. Ou aquele ombro que você deita e chora, chora, chora. E não precisa dizer mais nada. Por quê? Porque está tudo resolvido. Porque aquele acalento acontece. Então, o nosso anjo guardião, ele ouve o nosso soluço, o nosso choro, e se dermos a ele a liberdade de nos intuir e estivermos atentos a isso, seremos orientados, sabe? Orientados. E devemos ser gratos por isso tudo. Vamos agora ao item 30, instrução preliminar, ato de submissão e de resignação. Quando o motivo de aflição nos atinge, se procurarmos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que é consequência de nossa imprudência, nossa imprevidência e de uma ação anterior. Assim, devemos atribuí-la apenas a nós mesmos,
Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, ou ela é uma prova para esta vida, ou uma expiação de alguma falta de existência passada. Neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos naquilo que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal do momento e não as consequências favoráveis seguintes que isso pode ter. O bem é, muitas vezes, a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras do Cristo se apliquem a nós. Bem-aventurados os que sofrem. Prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento na terra deve, pois, ter a sua causa e utilidade. Aceito a aflição que me atormenta como uma expiação por minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força para suportá-las sem lamentar. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente minha experiência, que combata em mim o orgulho e a ambição, toda vaidade e egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Outra prece. Sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar para que me des força para suportar as provações que vós me enviastes. Permiti que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, meu Deus, mas a criatura é tão fraca que, se vós não me amparardes, temo cair. Não me abandoneis, Senhor, pois sem vós nada sou. Então, com Deus tudo podemos, tudo conseguimos. Já disse, Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. Próxima oração. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones. Meu Deus, estou esmagado sob o peso de minhas maldades, ajuda-me. Conheces a minha fraqueza da carne, não desviai teu olhar de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze jorrar a fonte d'água viva que aliviará minha sede. Que minha boca apenas se abre para cantar teus louvores e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Senhor, eterno Deus, somente tu és grande, somente tu és o fim e a meta de minha vida. Seja bendito o teu nome, se me fazes sofrer, pois és o Senhor e eu o servidor fiel. Infiel, curvarei minha fronte sem me lamentar, porque só tu és grande, só tu és a meta. Bom, meus amigos, aqui nesses trechos que lemos no dia de hoje, nas aflições da vida, nós vemos que temos sempre a misericórdia de Deus Pai, que Ele está sempre a nos amparar, que nosso mentor, nosso anjo guardião está sempre ali, que basta nos sintonizarmos com Ele, que Ele estará ali pronto a nos intuir, a nos auxiliar, a nos mostrar. Nós devemos ver o nosso mentor como aquele amigo, sabe? Aquele que todo mundo tem no planeta Terra, ali encarnado, e fala assim, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Nosso anjo guardião é nosso melhor amigo. Está ali pronto a nos intuir, a fazermos o melhor, para que aconteça o melhor. E a entendermos o porquê, às vezes, o que achamos melhor não é o melhor. Só vamos entender dali um tempo.
Mas o importante é que sejamos resignados quando isso não aconteça, né? Quando aquela vontade tão desejada não acontece de imediato. Então, é importante que também sejamos, por isso chama aí um dos itens, ato de submissão e resignação. Sermos resignados àquilo que nos acontece, porque sabemos que nada é por acaso, que tudo tem ali um critério vindo de Deus, da força maior da criação, que nos ensina através de cada coisa que acontece, a tudo, a vermos com bons olhos, a entendermos, e devemos nos resignar. Tem coisa que acontece e a gente fala, meu Deus, eu acho que eu vou sucumbir, eu não aguento isso. Mas vamos aguentar sim. Vamos, porque é fazermos o que Paulo de Tarso fez. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece? São as notícias dos jornais? São as previsões aí que trazem só abalos de alguns espiritualistas que acham que isso pode ajudar o mundo? Não. O que nos fortalece é a fé em Deus, que nos ensina a termos fé em nós também e a agirmos no bem, a buscarmos conhecimento, a estudarmos, a vivenciarmos essa doutrina assim que para mim foi uma bênção em minha vida. Essa doutrina do Espiritismo, que ensina-nos a não termos uma fé cega. Amém, 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 e agirmos como cordeirinhos atrás dos primeiros que falam, sigam-me e não me perguntem nada. Não é mais assim. O Espiritismo é o que descortinou, tirou esse véu que havia sobre tantos questionamentos que eu tinha e que ficavam sem respostas, porque não cabia uma simples mortal, simples e ignorante, saber os porquês. Não! Com essa doutrina que nós temos, com esses ensinamentos, com essas possibilidades, nessa época de pandemia que está sendo online os estudos, com a orientação que se tem na Casa União, em outras casas que também deve ter, com esse elo que se cria com os irmãos de fé, a gente aprende junto, é como se todos dessemos a mão, que não sejam as mãos físicas, mas as correntes de pensamento, e juntos nós vamos aprendendo e nos elevando em busca do burilamento das imperfeições. Então, meus amores, hoje nós vamos parar por aqui. Tenham todos uma ótima semana e que Deus esteja com cada um de vocês. Até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Esperamos que Deus Pai esteja junto a cada um. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 3, Materialismo. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? A fisiologia refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos,
Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Temos aqui agora uma nota de Kardec após a resposta da espiritualidade maior. Vamos ver a nota de Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos, e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e ao mesmo tempo dizer: qual, depois de mim nada, nada, nada mais que o nada? Tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma, mas uma existência futura
vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isto que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma? Alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende neste último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sem a qual um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, e se assim acontece é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Quando ele se refere aqui dos incrédulos que ali encontram fé e os tíbios, uma renovação do fervor, tíbios quer dizer assim como se fossem os sem força, sem entusiasmo, desprovidos de vigor, não é? Então, Kardec esclarece através dessa nota a importância do Espiritismo para ganharmos uma lucidez com relação a nós, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, fomos criados simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador, mas com um objetivo, como espíritos que devem evoluir para chegar a uma perfeição relativa,
Para isso, estamos sempre encarnando. Vamos encarnar por várias vezes, termos várias vidas no corpo físico mais grosseiro, do orbe, ou seja, do planeta que formos chamados, não é? Mas nos desligamos depois desse corpo, levando as experiências que pudemos ali experimentar. Graças a Deus esse esclarecimento, porque isso nos renova a esperança. Aquele que é materialista, como o item que estudamos aqui, né, está desesperançado, perde muito facilmente a esperança, porque não vê sentido, não vê razão no ganho ali do conhecimento, nas experiências do bem, né? Então, graças a Deus, ao esclarecimento que temos, ao Espiritismo, que assim iremos compreender os porquês de tudo, do encarnar, do estar pela vida, do desencarnar, da necessidade de várias experiências, do que nos aguarda então após essas experiências. Vamos lá ao capítulo 3 desse mesmo livro segundo, do Livro dos Espíritos. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. A pergunta é a 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150b. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. 151. Que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes partes da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Agora a nota de Kardec referente a esse primeiro item. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu
e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, esse primeiro item aqui da alma após a morte, sua individualidade e vida eterna, a espiritualidade maior responde a Kardec a essas perguntas e vem aqui nos esclarecer. Todos nós, então, como vimos, somos um espírito, que encarnado se chama alma e que após a morte do corpo físico grosseiro, retorna à vida espiritual, ao plano espiritual, mantendo a individualidade. Então, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, mantendo a minha individualidade lá no plano espiritual. E dependendo do que eu estiver aqui sintonizada, fazendo, do que forem as minhas obras, dos meus pensamentos, dos meus gostos, da minha sintonia, estarei do outro lado sem o corpo físico, exatamente nesse estado, com as mesmas sintonias, com os mesmos pensamentos, com as mesmas tendências. Então, ninguém ganha asas de anjo depois da morte do corpo físico ou vai parar, num tacho de caldeirão e criando rabos e chifres, Então, nós não temos um local determinado para ir, como muitas vezes se acreditou aí, um céu ou um inferno, um local ali circunscrito após a morte. Manteremos a nossa individualidade e a aparência, inclusive, e vamos ali estar em outra dimensão, na dimensão espiritual, que é a da pátria de onde viemos e para onde todos vamos. E estaremos ali com as nossas afinidades. Por isso que a espiritualidade maior, nossos irmãos maiores nos alertam, nos relembram aqui através da codificação do Espiritismo, que devemos buscar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho,
que devemos buscar ali os exemplos, mas praticá-los, fazer essa experiência do bem. Então, ao detectarmos em nós as dificuldades, o orgulho ferido, o ódio, as raivas, as mágoas, precisamos parar e pedir ajuda. Meu Deus, que eu consiga sair dessa vibração difícil, que eu possa, na minha experiência do corpo, fazer melhor do que eu já fiz em outras experiências. Dar um passo além, progredir na escala evolutiva e não ficar estacionado. Por isso, a caridade é a salvação. Eu preciso me esforçar ao bem. E a caridade é comigo mesmo, me acolhendo, reconhecendo ali que temos muitos defeitos, aos quais cada um deve procurar lutar, procurar melhorar. Porque vamos manter a individualidade e estaremos no plano espiritual em sintonia com aqueles aos quais sintonizamos enquanto estávamos no corpo físico. Então vamos cuidar ali dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos vínculos mentais, emocionais ali, dos sentimentos, para que, ao deixarmos o corpo físico, que é um processo natural, ninguém de nós vai ficar para semente, né? Ao deixarmos o corpo físico, termos ali um desprendimento do corpo mais fácil e estarmos no plano espiritual mais melhores assistidos pelos nossos irmãos. Caso contrário, haveremos de estar ali em perturbações, né? Em perturbações que demoram um pouco para passar. Então, agradeçamos a Deus mais esse estudo e vamos dar continuidade no próximo encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar aos nossos irmãos de um modo maior. Não nos deixe cair em tentações e livra sempre de todo o mal. Uma boa tarde, amigos. Até o próximo encontro.